Olá, professor. É com grande satisfação que, usando a tecnologia de vídeo e em nome do Ministério Público do Paraná, quero agradecer e celebrar a chance de falar com você, professor, sobre o tema Cidadania, Direitos e Deveres. Você está sendo convidado a trabalhar em sua escola com os seus alunos e com a comunidade escolar. Esse é um tema que tem mobilizado não só o Ministério Público do Paraná, mas também secretarias municipais e estadual de educação e as empresas que integram o Grupo Paranaense de Comunicação, além de diversos outros parceiros dentro de um movimento chamado Paraná Sem Corrupção. E antes de continuarmos conversando sobre o tema proposto, cabe aqui contextualizar que o movimento Paraná Sem Corrupção é um movimento social que aposta na comunhão de esforços de entidades públicas e privadas, de escolas, universidades, empresas e, enfim, de todos os cidadãos. Qualquer pessoa pode e deve participar. Para conhecer mais o movimento, acesse o site www.paranasemcorrupção.org.br. O tema Cidadania, Direitos e Deveres foi escolhido pelo movimento estadual Paraná Sem Corrupção em decorrência das inúmeras circunstâncias que compõem a conjuntura contemporânea brasileira. Vivenciamos atualmente um modelo social complexo e diversificado, no qual concorrem fatores que impactam direta e indiretamente sobre os valores que definem o nosso modelo de sociedade. Nesse cenário, quero ressaltar dois aspectos que foram capitais para a definição do tema: cidadania, direitos e deveres, seu foco e sua proposta de abordagem no universo escolar. O primeiro aspecto diz respeito ao processo de eleições municipais ocorrido em 2012, no qual milhares de adolescentes estavam, pela primeira vez, exercendo o direito ao voto. Entendemos que tal momento era mais do que propício para que o movimento fosse lançado sob a bandeira do voto consciente, orientado para o valor do voto e a importância de bem escolher nossos representantes. O segundo fator decisivo que passa a direcionar as ações do movimento em 2013 diz respeito à necessidade preemente de a escola como um espaço privilegiado de formação e informação, criar oportunidades efetivas para que crianças e adolescentes tenham acesso, discutam e trabalhem questões que têm impacto direto sobre a sua formação cidadã. Acreditamos que a escola tem um papel social insubstituível na formação de cidadãos conscientes, éticos e responsáveis. Cidadãos que conhecem e sabem como exercer seus direitos e deveres, que têm disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos seus próprios, que reconheçam a relevância da responsabilidade pessoal e coletiva e que, tendo sido orientados e informados, estejam prontos para atuar como agentes da sua própria história e demonstrem interesse em atuar como protagonistas da sociedade onde vivem. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. No conceito de cidadania está inserida a noção de direitos, especialmente os direitos conhecidos como fundamentais. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres. Isso porque os direitos de um indivíduo só são garantidos a partir do cumprimento dos deveres por parte dos demais componentes da sociedade. Assim, considerando que cidadania pressupõe direitos e deveres, são os cidadãos responsáveis pela construção de sua história e pela melhoria das condições próprias e dos demais. Infelizmente, apesar de estarmos em pleno século XXI, até hoje boa parte das pessoas não conhecem quais são seus direitos e deveres. Tal desconhecimento permite, entre outras coisas, que os recursos públicos destinados a cumprir os considerados direitos fundamentais, como aqueles destinados à saúde,
a educação, a segurança e moradia, entre outros, acabem sendo desviados ou mal aplicados. Cidadãos que desconhecem seus direitos e deveres acabam sendo passivos, muitos até por não terem sido adequadamente estimulados durante sua fase de formação. Apesar de conhecerem seus direitos e deveres, acabam por não se interessar e não participar dos debates sociais. Por outro lado, quando crianças e adolescentes são bem orientados, a tendência natural é que virem cidadãos ativos, conhecedores e defensores da ética, da justiça, da democracia e da cidadania. São pessoas que fazem questão de conhecer os assuntos de interesse público, combatem a corrupção e lutam por mais justiça social. O termo direito vem da palavra latina directum e significa o que é certo, adequado ou correto. Lembra o filósofo Immanuel Kant, para quem o direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com uma lei geral de liberdade. Numa leitura simplificada, o que Kant nos diz é que para garantir uma convivência minimamente adequada em sociedade, é necessário estabelecer e seguir algumas regras de conduta voltadas a disciplinar a interação das pessoas. E são essas regras, que têm natureza jurídica, moral e religiosa, que devemos obedecer em nome da paz e do bem comum. Cidadão é todo indivíduo que convive em sociedade, respeita o próximo, cumpre com as suas obrigações e faz valer os seus direitos. A cidadania pode ser exercida tanto pelo indivíduo quanto por grupos organizados. Coletivamente, a cidadania pode ser exercida por instituições públicas ou privadas, como ONGs, associações de moradores e sindicatos, que podem se envolver com a comunidade, fomentando a participação ativa dos cidadãos em ações que aumentem a eficiência do Estado ou complementem a sua atuação. E nesses casos, o objetivo é sempre voltado à redução das desigualdades sociais e promoção dos direitos fundamentais. Quando um direito individual é desrespeitado e, como tal, é de caráter privado, por exemplo, uma separação de um casal, uma indenização por prejuízos causados, é preciso contratar um advogado. Para aqueles que não possuem condições econômicas para pagar advogado, deve ser buscada a Defensoria Pública ou os escritórios modelos das faculdades de Direito. Quando o direito desrespeitado tem caráter público ou dimensão social, por exemplo, desvios na administração pública, defeitos em serviços públicos, violação de direitos ambientais, do consumidor, da criança e do adolescente, entre outros, o cidadão deve procurar o Ministério Público. O educador Paulo Freire já dizia que se a educação sozinha não consegue transformar a sociedade, tampouco a sociedade não muda sem ela. Considerando que 1/3 da população brasileira é constituída por jovens e que grande parte destes jovens em algum momento passa por uma escola pública, o papel social da escola é nada menos que crucial. Embora algumas teses defendam que o professor não é educador e sim instrutor, até os professores que se consideram instrutores, quando verdadeiramente interessados com a educação, comprometem-se primordialmente com os propósitos dos professores educadores. Os que abraçam a tarefa de professores educadores nas práticas educativas as realizam como experiências de natureza teórico-vivencial, que se nutrem com os saberes instituídos e procuram cotidianamente recriá-los e ressignificá-los, buscando atingir os caminhos mais vastos da sabedoria. Deste modo, as práticas educativas vislumbram muito mais do que a mera introdução para os papéis e funções sociais. Elas conduzem o indivíduo para a formação da inteireza do ser, entrelaçando razão e intuição, corpo e emoção, e mente e espírito. Além disso, é preciso considerar que para grande parte das famílias brasileiras é na escola
que estão depositadas as esperanças de mobilidade social, desenvolvimento humano e consolidação de valores fundamentais para suas crianças e adolescentes. Agora que falamos sobre algumas questões basilares do tema Cidadania, Direitos e Deveres, creio ser oportuno detalharmos um pouco os eixos temáticos sobre os quais estamos propondo o debate, a análise e o desenvolvimento do tema Cidadania, Direitos e Deveres no ambiente escolar. Em 2013, estamos propondo trabalhar os eixos da violência e tolerância, informação, transparência e controle, redes de proteção e protagonismo juvenil, porque entendemos que eles abrem um leque de possibilidades para introduzir as questões referentes à construção da cidadania nas diversas disciplinas e nos temas transversais completados pelas diretrizes curriculares. Além das explicações que serão dadas agora, lembro que é possível acessar os sites do Movimento Paraná Sem Corrupção e dos projetos educacionais desenvolvidos pelo GRPcom, e lá estão disponíveis textos mais detalhados sobre cada um dos eixos escolhidos. A violência é um dos grandes males que atinge a sociedade contemporânea. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Entre 1980 e 2010, 799.226 cidadãos foram vítimas de armas de fogo em nosso país. Desse total, 67% eram jovens entre 15 e 29 anos. E vários os fatores que concorrem para esses números. O primeiro deles é a facilidade de acesso a armas de fogo. O segundo, a impunidade ou a sensação de impunidade. O índice de elucidação dos crimes de homicídio no Brasil é baixíssimo. Estima-se que varie entre 5% e 8%, enquanto que esse percentual é de 65% nos Estados Unidos, 80% na França e 90% no Reino Unido. O terceiro fator relevante é a crescente cultura da violência. Conforme dados do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgados na campanha Conte até 10, Paz, essa é a atitude, grande parte dos homicídios cometidos no Brasil é por impulso ou por motivos fúteis. Portanto, é necessário e urgente que criemos estratégias de ação para atingir a juventude, parcela da população mais afetada pela mortalidade por armas de fogo. Mas esse tipo de violência, embora mais facilmente identificável e estatisticamente mensurável, não é o único que afetam os jovens que encontramos no ambiente escolar. Bullying, racismo, preconceito, intolerância, agressões físicas e verbais e exclusão tornam imprescindível trabalharmos em favor da cultura da paz, na qual se privilegiam o respeito às diferenças, a tolerância e a defesa intransigente do direito de todas as pessoas terem acesso aos benefícios mínimos para uma vida digna: saúde, educação e trabalho. No ambiente escolar, rede de proteção deve ser compreendida como uma ação integrada entre instituições para atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, isto é, quando existe ameaça e violação de direitos por abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, de trabalho infantil e outras formas de submissão que provocam danos e agravos físicos e emocionais. Uma rede de proteção exige a integração e articulação das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, conselhos tutelares, conselhos municipais de assistência social e da criança e do adolescente, Ministério Público, Poder Judiciário. Além, é claro, de todas as demais organizações que atuam em defesa de direitos. As redes atuam por meio de um fluxo organizado de procedimentos a partir de sinais de alerta.
O atendimento deve fortalecer os vínculos familiares, prevenir o abandono e a violência, especialmente doméstica e sexual, contra a criança e adolescente, combater estigmas e preconceitos, assegurar a proteção imediata e o atendimento interdisciplinar, organizar uma rede eficiente de proteção social capaz de cobrir todo o estado do Paraná é um desafio permanente. E a escola é um dos mais importantes elos desse desafio. Afinal, é o professor, por seu contato diário com as crianças e adolescentes, que tem as maiores oportunidades de identificar os sinais que eles emitem, consciente ou inconscientemente, quando algo está errado em suas vidas. Os cidadãos são os principais atores das mudanças sociais. E educar para o exercício da cidadania é aumentar a capacidade das pessoas em influenciarem, de forma ativa e construtiva, o seu próprio desenvolvimento e contribuírem para o exercício pleno da democracia. Por isso, o tema protagonismo ganhou tamanha dimensão e importância no debate da cidadania, direitos e deveres. Todas as entidades de defesa dos direitos têm reforçado a prioridade de intervenção desses atores sociais, referendando aquilo que está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, como sujeitos de direitos definidos pelo Estatuto, crianças e adolescentes devem ser inseridos no processo de participação social. Especificamente, nos artigos 15 e 16 do Estatuto, essa prática é um chamado ao exercício pedagógico daqueles que atuam diretamente como os futuros decisores da sociedade. E nesse contexto, a escola é um ambiente rico e amplo de diversas manifestações de inteligência e protagonismo entre crianças e adolescentes. A escolha do eixo acesso à informação, transparência e controle tem o objetivo de estimular a escola a formar cidadãos interessados em conhecer e participar da gestão democrática das cidades. Sem conhecimento e informação, ninguém faz a diferença. Informação é poder. O ministro Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, já disse que a silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes e que a cultura do biombo foi excomungada pela Constituição. Nesse sentido, o acesso à informação e a participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado na Constituição Federal de 1988, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas também fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos e demais atos do administrador público. Ou seja, o cidadão tem o direito de não só escolher de 4 em 4 anos seus representantes, mas também de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como esse poder delegado está sendo exercido, supervisionando e avaliando a tomada das decisões administrativas. Para garantir esse direito, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo que todos os municípios, até o final de 2013, tenham portais da transparência. Segundo a lei, as prefeituras e as câmaras de vereadores precisam informar por meio eletrônico quais são as suas receitas e as suas despesas. Os portais da transparência são uma excelente porta de entrada para o exercício do direito ao acesso à informação. As informações que os portais publicam permitem acompanhar os gastos públicos e participar da elaboração e da fiscalização das políticas e dos orçamentos públicos. Acreditamos que o sucesso da campanha de 2013, Cidadania, Direitos e Deveres, está na atuação planejada de educadores, promotores, comunicadores sociais e de parcerias com quem faz a diferença em cada comunidade.